Hoje é 4 de maio de 2000, a data em que se celebram 20 anos da sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta norma que tem extraordinária importância para a gestão pública do nosso país. É, sem dúvida alguma, uma das leis mais importantes na esfera do direito financeiro, do direito orçamentário e impacta profundamente a atuação dos órgãos de controle, tanto o controle externo exercido pelos tribunais de contas, quanto os órgãos de controle interno nas três esferas da federação: nos municípios, nos estados e na União. A nossa querida Controladoria Geral da União, conhecida como CGU. Eu gosto muito de estudar, de debater a lei de responsabilidade fiscal. São temas que estão no dia a dia da gestão, das decisões que estão sendo, nesse momento, a cada momento, adotadas pelos nossos representantes no parlamento e pelos nossos gestores, no judiciário, no Ministério Público, no Poder Executivo. Então, eu não poderia deixar passar esta efeméride, esse aniversário, esses 20 anos da LRF, sem conversar com vocês um pouco. Eu até, antes desta pandemia, tinha sido convidado para participar de um grande evento no Rio de Janeiro, cujo tema central, os 20 anos da LRF. Mas como todos esses grandes eventos foram sendo cancelados em virtude das medidas necessárias, importantes, de precaução, eu tenho a impressão que este evento talvez se realize nos 21 anos da LRF. Eu espero continuar sendo convidado para dele participar. Em 2017, junto com outros colegas, eu organizei a edição deste livro aqui, Contas Governamentais e Responsabilidade Fiscal, Desafios para o Controle Externo, da editora Fórum. Foi um trabalho que reuniu contribuições muito interessantes de ministros substitutos do TCU, Tribunal de Contas da União, que são grandes estudiosos do tema, como o ministro Weder de Oliveira e o ministro Marcos Benquerer. Marcos Benquerer é o presidente da Associação Nacional dos Ministros e Auditores Substitutos dos Tribunais de Contas, a Audicom, e também de conselheiros e conselheiras substitutos de todo o país. Então, temos aqui trabalhos da Daniela Kunda, do Rio Grande do Sul, da Milene Cunha, do Pará, do Renato Azeredo, também gaúcho, do Isaías Cunha, de Mato Grosso, da Heloísa Helena, nossa querida colega de Goiás, do João Batista Camargo, aqui de Mato Grosso também, e do querido amigo
grande estudioso de temas previdenciários, o Alexandre Sarquis, que é de São Paulo. E, claro, tem também um capítulo de minha autoria nesse livro. Então, se você estiver aí querendo estudar com um pouco mais de profundidade a LRF, é uma boa dica de leitura. Eu, alguns anos atrás, também publiquei um artigo despretensioso de opinião sobre a LRF. Eu vou compartilhá-lo aqui com vocês neste aniversário. E vejam bem, é um artigo de 2016. Então já tem 4 anos. E depois vocês me digam se ele ainda faz sentido nos dias de hoje. Começa assim: diante da gravidade da crise econômica e do desequilíbrio das contas públicas em todas as esferas, multiplicam-se proposituras de soluções legislativas. São propostas de emendas constitucionais, leis complementares e ordinárias, decretos e portarias, além de outras dúzias de normas necessárias para regulamentar a execução e o cumprimento das anteriores. Trata-se, aliás, de uma peculiar característica de nossa cultura. Diante de um problema, a solução de sempre é a edição de uma nova regra legal. Como também sou brasileiro, pus-me a imaginar uma proposta de lei destinada a estabelecer uma disciplina fiscal para o país, para prevenir o caos nas finanças públicas. Na lei que matutei, seriam estabelecidas normas de planejamento, fixação de metas e responsabilidade na gestão fiscal. Seriam definidos limites para gastos com despesas de pessoal e para o endividamento do setor público. Os ativos previdenciários seriam protegidos, segregando-se as suas contas das disponibilidades de caixa dos tesouros. A concessão de novos compromissos com a Seguridade Social seria precedida da definição de fontes de financiamento suficientes. Além disso, a renúncia fiscal seria controlada, devendo sempre ser acompanhada de medidas de compensação para não frustrar a receita pública. Novos projetos e obras somente seriam contemplados no orçamento depois de assegurados recursos para a conclusão das obras em andamento e para a adequada manutenção do patrimônio público. Ao final do mandato, os gestores não poderiam assumir compromissos além de suas disponibilidades de caixa, para não comprometer o início do mandato dos seus sucessores. Adicionalmente, seriam previstas formas de monitoramento sistemático da obediência aos limites, mediante relatórios detalhados, bimestrais e quadrimestrais, disponibilizados para os legislativos e tribunais de contas e divulgados para toda a sociedade. Em caso de haver risco de extrapolação dos limites, seriam disparados alertas e adotadas medidas de contingenciamento para evitar o pior. E na hipótese de os limites serem ultrapassados, a lei fixaria medidas e prazos para o retorno à normalidade, bem como sanções administrativas e financeiras. Nos casos mais graves, como a gastança sem limites no final do mandato, haveria condenação penal, com penas privativas de liberdade. A lei por mim sonhada
daria concretude aos princípios orçamentários previstos na Constituição brasileira, especialmente os do equilíbrio, programação, especificação, publicidade e transparência. Comentando com um amigo, ele me disse que uma lei como essa jamais seria aprovada. Outro, no entanto, mais bem informado, me esclareceu que todas essas normas já existem no direito brasileiro há mais, agora, de 20 anos e fazem parte da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, muito combatida e criticada na época em que foi proposta, mas hoje reconhecida e respeitada na doutrina, embora na prática tenha sido flexibilizada e fragilizada pela chamada contabilidade destrutiva. Como consta em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis e não tem ideologia. Desrespeitá-la significa predeterminar o futuro com déficits, inflação, juros altos, desemprego e todas as consequências negativas que dessas disfunções advêm. Assim, conclui o ministro relator do Supremo Tribunal Federal, a democracia, a separação de poderes e a proteção dos direitos fundamentais decorrem de escolhas orçamentárias transparentes e adequadamente justificadas, e não da realização de gastos superiores às possibilidades do erário, que comprometem o futuro e cujos ônus recaem sobre as novas gerações. Ora, se a lei já existe, o problema deveria estar solucionado. Mas então, o que explica tanto descontrole nas finanças públicas? Como se chegou a este caos? Talvez precisemos de uma nova lei, determinando que se cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Então, esse foi o artigo que eu publiquei 4 anos atrás. De lá para cá, infelizmente, em muitos aspectos, as contas públicas se agravaram. Houve, em alguns casos, decisões dos próprios tribunais de contas, que deveriam ser os guardiões da LRF, promovendo interpretações flexíveis. Há um caso famoso que ficou conhecido na doutrina como a pedalada da defensoria, em que um determinado Tribunal de Contas entendeu que os gastos com o pessoal da Defensoria Pública não deveriam ser computados no limite, ou melhor, no sublimite de gastos de pessoal do Poder Executivo. Então, com essa exclusão, ampliou-se a margem do Poder Executivo para expandir os seus gastos com o pessoal. Só que, evidentemente, os gastos com o pessoal com a Defensoria não estariam incluídos no sublimite do Poder Judiciário, nem no sublimite do Poder Legislativo. E se eles estavam excluídos por esta decisão daquele Tribunal de Contas,
do limite do poder executivo, eles ficavam simplesmente no ar. Decisões como essa, adotadas em virtude de grandes pressões de natureza política, comprometeram o equilíbrio fiscal de muitos municípios e de alguns estados e comprometeram a credibilidade de alguns tribunais naquele momento. Hoje, neste cenário de gravíssima crise, eu escrevi um artigo mais recente, que também transmiti aqui para vocês pelo Facebook, denominado LRF em quarentena. Alguns importantes dispositivos da LRF estão suspensos em virtude da compreensão que considero correta da emergência sanitária e da necessidade de direcionar todo o esforço possível para o enfrentamento da situação de emergência na saúde, em virtude da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Então, as circunstâncias que vivemos exigem que municípios, estados e União aumentem os seus gastos com a saúde, na ampliação dos leitos de UTI, no equipamento necessário, seja na aquisição dos respiradores mecânicos, ou dos equipamentos de proteção individual, ou os kits de testagem. Tudo isso é uma expansão de gastos públicos, assim como até mesmo o pagamento de horas extras para os profissionais de saúde e de segurança pública que estão na linha de frente. Então, é absolutamente natural que numa situação de calamidade pública reconhecida, haja esta tolerância com a expansão de gastos, até porque a segunda onda decorrente dessa pandemia é a onda econômica. A redução das atividades econômicas implica na redução da receita do Tesouro, especialmente municípios e estados são mais rapidamente, mais diretamente afetados. O ISS e o ITBI na esfera municipal, o ICMS e o IPVA na esfera estadual já mostram uma queda dramática no segundo bimestre de 2020. Então, esses entes, eles têm, de um lado, a necessidade de aumentar as suas despesas e, de outro lado, uma inesperada e significativa redução na sua receita. Então, é evidente que teremos déficit. É evidente que não haverá equilíbrio. E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e nesse momento em que estamos aqui conversando, o Congresso Nacional está discutindo tanto uma proposta de emenda constitucional
quanto um projeto de lei que vai tentar flexibilizar para o exercício 2020 a aplicação da chamada regra de ouro da Constituição, quanto buscar transferir recursos da União para socorrer ou compensar, ainda que parcialmente, as perdas de estados e municípios. Então, esses 20 anos da LRF estão transcorrendo sem festa. Não há motivo para festa nesse momento no nosso país, em virtude dessa tragédia de milhares de mortos, dezenas de milhares de infectados, muitos já apresentando sintomas graves e hospitalizados, e aqui apresentamos a nossa solidariedade, a nossa compaixão a todos eles, às suas famílias, aos seus entes queridos. Não há motivo para grandes celebrações nesses 20 anos da LRF, mas há motivo, sim, para uma grande reflexão sobre a importância dessa norma, a importância de regras duradouras e estáveis para termos gestões responsáveis, seja de que linha política partidária for, mais à direita ou mais à esquerda, há um compromisso comum que é delineado pela nossa Constituição, assegurar os direitos fundamentais dos brasileiros. E esses direitos fundamentais, eles não serão concretizados, eles não serão garantidos com as finanças públicas desorganizadas. É por isso que aquela decisão mencionada do Supremo Tribunal Federal acertadamente disse: a responsabilidade fiscal não tem ideologia. Ela é um pressuposto para que haja a concretização desses direitos fundamentais que a Constituição assegura. Então, o momento hoje não é de comemoração, é um momento de reflexão e de estudo. Claro, ao longo desses 20 anos, a LRF trouxe, sem dúvida alguma, uma importantíssima contribuição para a evolução da nossa cultura de gestão pública. Mas, como em alguns exemplos que eu citei, ela também foi alvo de interpretações inspiradas pelo que nós temos de mais atrasado, de mais arraigado nos velhos hábitos patrimonialistas. Então, quando isso tudo passar, quando voltarmos a uma situação de normalidade, espera-se que a lei de responsabilidade fiscal volte também com a sua plenitude a contribuir para
um melhor futuro para todos os brasileiros. E com isso, eu me despeço de vocês até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.